Olá a todos! Hoje estamos aqui reunidos para fazermos a apresentação do trabalho de técnicas organizacionais, cujo tema é técnicas de arquivamento. Nós ficamos com o módulo 2, mais precisamente as características dos documentos. O nosso grupo é composto por 10 pessoas, onde fizemos pequenas divisões onde cada um tinha sua função. Essas funções foram divididas em pesquisa, uma pesquisa mais aprofundada do assunto, a formatação dos slides e a apresentação. O trabalho é dividido em 6 partes, onde são valores, atributos dos documentos, gênero, espécie, tipo e natureza do assunto, onde serão apresentados por Giovana Vitor, João Vitor, Fabiana da Silva e Júlia Jerônimo. Valor. Quando nos referimos ao valor dos documentos, não é financeiro, mas sim ao seu valor enquanto gênero. Os documentos possuem dois valores, o primário imediato e o segundo imediato. O valor primário ou imediato é inerente à criação do documento, podendo apresentar valor administrativo, fiscal ou jurídico. Valor administrativo refere-se ao uso administrativo para o órgão, razão primeira da criação do documento, quando ele é necessário às atividades cotidianas do criador. Valor fiscal, quando o documento é gerado para a comprovação de operações financeiras. Sendo assim, seu valor acaba quando tal operação se conclui. E valor jurídico. Os documentos com esse valor comprovam direitos a curto ou longo prazo. Todo documento nasce com valor primário, mas, com o passar do tempo, ele perde esse valor, podendo ser eliminado ou arquivado permanentemente, se ele possui valor histórico para a instituição. Já o valor secundário ou imediato é identificado quando o valor primário cessa e a guarda de documentos permanentemente se faz necessária, podendo ser classificado em 3 categorias: probatório, informativo e histórico. O valor probatório atribui-se quando o documento comprova a organização e funcionamento ou as ações de determinado indivíduo que o produziu. O valor informativo é quando o documento registra informações sobre algo que aconteceu e se pretende preservar. E, por fim, o valor histórico é quando o documento representa um acontecimento, fato ou situação relevante para a história do órgão e da sociedade. Um documento com valor histórico é considerado como fonte de pesquisa, pois conta a história e evolução do órgão com o passar do tempo. Documentos com valor secundário serão preservados na fase ou idade permanente, ou seja, nunca poderão ser eliminados. E uma vez adquirido esse valor, ele jamais o perderá. Atributos dos documentos. Ainda explorando as características dos documentos, torna-se possível encontrar os seguintes atributos: proveniência, unicidade, organicidade, indivisibilidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade. A proveniência se refere ao registro de identidade de quem produziu o documento, ou seja, de sua origem. Essa característica mostra que os arquivos devem ser organizados em obediência à competência da instituição ou indivíduo legalmente responsável pela produção, acumulação ou guarda do documento. A organicidade, por sua vez, é aquela que se refere à característica que recebe um documento por ser estruturado e ter funções e atividades definidas pela entidade produtora acumuladora. Em suas relações internas e externas, os documentos são organizados a partir do plano de classificação e da tabela de temporalidade, uma vez que contextualizam o conjunto a que pertencem e definem o tempo de guarda dos documentos. A unicidade, de acordo com o próprio nome diz respeito à unicidade de cada documento no conjunto documental ao qual pertence. Dessa maneira, ainda que existam cópias em um ou mais conjuntos de documentos, cada cópia é única em seu lugar, já que o conjunto de suas relações com os demais grupos do documento é singular. A indivisibilidade trata-se da permanência da devida individualidade dos arquivos, dentro de seu contexto orgânico de produção,
originados de uma instituição ou indivíduo, não devendo ser mesclados a outros de origem distintas. A confiabilidade está relacionada ao momento em que o documento é produzido e à veracidade de seu conteúdo. Para tanto, há que ser completo, possuir todos os elementos exigidos, de maneira com que possa ter seus procedimentos de criação bem controlados. A autenticidade refere-se à verdadeira harmonia entre aquilo que o documento diz ser e aquilo que ele realmente é, sendo também o mesmo livro de alterações. Um documento autêntico é aquele que se mantém da mesma forma que foi produzido e, desse modo, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que tinha no momento de sua produção. E, por último, a acessibilidade, por sua vez, é a característica que assegura a devida localização, recuperação e apresentação e interpretação do documento. Gênero. O conceito de gênero refere-se à forma com que você apresenta de acordo com o suporte disponibilizado. Estes podem apresentar aspectos textuais, visuais e até mesmo sonoros, quando produzidos de forma digital. Os gêneros dos documentos são textuais, basicamente documentos manuscritos ou impressos, cartográficos, documentos que contêm a representação gráfica da superfície terrestre, audiovisuais, aqueles que contêm imagens e efeitos sonoros, iconográficos, documentos que apresentam imagens fixas, filmográficos, documentos cinematográficos, sonoros, aqueles que apresentam registros sonoros, micrográficos, aqueles que apresentam a microrreprodução de imagens, eletrônicos ou informáticos, documentos armazenados em eletrônicos. Espécie. A espécie de um documento é definida de acordo com o núcleo informacional que este adota. Vale lembrar que a divisão dos documentos é feita pelo tipo de ato, sendo este: atos ordinários, os que possuem o objetivo de gerir ordem a tal área, sempre designado por um superior. Atos enunciativos, que se resumem à manifestação de opinião. Atos negociais, definidos como atos administrativos unilaterais. Atos normativos, utilizados para direcionar e explicar normas ou leis. E atos punitivos, que geram sanção administrativa seguindo os meios previstos pela Constituição. Tipologia documental. A definição relacionada à tipologia documental foi estabelecida por Heloísa Belotto Liberali, onde afirma que tipos documentais é como a configuração que assume a espécie documental, de acordo com a atividade que o gerou ou a técnica de registro. Ou seja, tipo documental se iguala à soma de espécie e função de um documento. A área da tipologia documental busca compreender as características dos documentos dentro do contexto em que estes foram produzidos. Esse método conceitua-se em 4 passos, sendo esses: classificação, avaliação, planejamento, produção de documentos independentes do formato. O tipo correspondente à divisão de espécie que reúne documentos por suas características comuns, no que diz respeito à fórmula, natureza de conteúdo ou técnica de registro. Natureza do assunto. Para ter ciência dos documentos que são prejudiciais ou não à administração quando divulgados, os arquivos são classificados em ostensivos, quando sua divulgação não acarreta prejuízos, podendo ser de domínio público. Sigiloso, quando pode sim prejudicar alguém. Esse tipo de documento contém restrições de acesso, a fim de preservar seu conteúdo. Os assuntos sigilosos serão classificados de acordo com os seguintes graus: ultra-secreto, secreto, confidencial e reservado. Os documentos submetidos à classificação sigilosos não se mantêm classificados dessa maneira perpetuamente. A partir da data de produção do dado ou informação, a classificação se preserva igual por 25 anos em caso de arquivos ultra-secretos,
podendo prorrogar o prazo uma vez, por igual período. Se secreto, no máximo 15 anos. Se reservado, no máximo 5 anos. Conclusão. Após uma leitura e observação atenta das informações disponibilizadas, tem-se que, como em um pequeno resumo, as características dos documentos trata-se de todos os atributos que o compõem, isto é, tudo aquilo que se torna o documento substancial. Estes mesmos elementos, em uma breve recapitulação, são o valor, os atributos dos documentos, o gênero, espécie, tipos e naturezas do assunto. O valor dos documentos refere-se ao seu valor enquanto gênero. Os atributos dos documentos são encontrados ainda a partir da exploração das características dos documentos e resumem-se a proveniência, unicidade, organicidade, indivisibilidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade. O gênero refere-se à maneira de apresentar o documento de acordo com seu suporte. A espécie de atos é uma divisão documental de gênero que reúne tipos documentais pelo teor dos fatos. Os tipos tratam-se das características dos documentos dentro do contexto em que foram produzidos. Por fim, tem-se que a classificação natureza do assunto é aquela que informa se a natureza do assunto tratado no documento prejudica a administração ou não quando divulgado. E é isso, nós encerramos o nosso trabalho por aqui. Esperamos que tenham gostado e que o nosso módulo tenha sido explicado de forma clara, sucinta e objetiva.